Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, em fins do século XVII, várias vilas desenvolveram-se às margens dos ribeirões e grande parte do ouro extraído era enviado para Portugal e posteriormente Inglaterra. Em fins do século XVIII, a coroa portuguesa descobre, através de denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, que um grupo de jovens idealistas, influenciados pela Revolução Americana, planejava uma revolta contra o Império. Os chamados Inconfidentes foram presos um a um, e o seu maior nome, Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Na segunda metade do século XVIII, a colônia brasileira passaria a condição de vice-reinado, e o ouro que começava a mostrar sinais de escassez já não era garimpado com tanta abundância. Nesse contexto histórico, um homem com o nome de Irmão Lourenço de Nossa Senhora chega à Serra do Caraça por volta de 1770 e constrói no ano de 1774 uma ermida em homenagem a Nossa Senhora, Mãe dos Homens. O Parque Natural do Caraça está localizado no estado de Minas Gerais, no contraforte da Serra do Espinhaço, a 120 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, próximo às cidades de Santa Bárbara e Catas Altas. As rochas da região remontam ao pré-cambriano e a sua topografia atual se formou no período terciário, em um movimento da crosta terrestre que levantou toda a cadeia do Espinhaço. Quando da incursão dos bandeirantes pelo interior do Brasil, na região que seria a futura capitania das Minas Gerais, os homens expedicionários depararam com uma enorme cara esculpida na serra. Chamaram o local de Caraça. Pesquisadores ainda tentam explicar que o termo Caraça refere-se ao rosto avantajado do fundador do santuário, o Irmão Lourenço de Nossa Senhora. Abençoado, o fundador do Caraça, Irmão Lourenço de Nossa Senhora, não poderia imaginar quão longe chegaria sua magnífica obra. Na mente do fundador do Caraça, ele queria que fosse uma casa de acolhimento das pessoas e fosse uma casa de estudos. A casa de acolhimento ele fez, fundou, etc., e nós queremos conservar isso. Então o Caraça é um pouco diferente de um hotel, de uma pousada ou de um recanto de recreio. É um lugar onde as pessoas vêm, sobretudo para rezar, para ver a beleza da paisagem natural, a beleza das coisas que Deus criou aqui e conservar justamente essa naturalidade da nossa vida simples, mostrando que na simplicidade das coisas as pessoas são felizes. Na medida em que as pessoas se sofisticam demais, ficam muito preocupadas com o aparecer e não com o ser,
as pessoas se degradam e criam um ambiente ruim. Então a gente quer conservar essa mentalidade, essa filosofia de vida, de que o Caraça seja uma casa religiosa, uma casa onde as pessoas se encontrem, encontrando Deus também consigo. Toda a história do Caraça está circundada por vegetação de raríssima beleza. Beleza que já havia encantado o naturalista francês Saint-Hilaire em sua passagem pela região no ano de 1816. Mas o que tem de especial nessa vegetação de beleza clássica? Em termos biogeográficos, a Serra do Caraça ela está situada numa região de contato entre duas grandes formações que dominam a existência do Brasil. Uma é a Floresta Atlântica e outra é o domínio do Cerrado. Então, a porção sul da cadeia do Espinhaço encontra-se nessa zona de contato entre essas duas formações. E isso influencia a constituição de espécies dessa serra. Um grupo particularmente rico em espécies na Serra do Caraça são as orquídeas. Tá? Nós encontramos mais de 140 espécies de orquídeas ocorrendo na Serra, algumas muito raras, né? E deve ter especial cuidado e atenção em preservar essas espécies que ocorrem na Serra do Caraça. O histórico de coleta e de destruição de populações de espécies de orquídeas é antigo, decorre desde o período de diminuição da exploração de ouro nessa região, tá? E uma das fontes de renda na época foi a exploração e a venda de orquídeas para o exterior. Tá? Isso foi relatado por Álvaro Astorga da Silveira, um botânico mineiro. Tá? Então, desde o final do século passado, nesse século, as orquídeas vêm sendo objeto de extração indiscriminada. Marcelo Vasconcelos é um daqueles ornitólogos que não mede esforços quando seu trabalho é pesquisar pássaros. Sempre acompanhado por seu assistente, o trabalho cooperativo é essencial para o sucesso de sua pesquisa. Agora ele procura pelo raríssimo pássaro surucuá de peito azul. Tô pensando, cara. Vê se você consegue achar ali. No ano de 1994, a área de 11.233 hectares no entorno do colégio se transforma em reserva particular. A comunhão com a natureza é obtida pelo êxtase de alegria e satisfação com tamanha beleza. Com o incêndio ocorrido em 1968, o Caraça teve de buscar outras alternativas, e uma delas foi a de parcerias com instituições e universidades, e de um amplo planejamento da atividade turística. A proposta inicial foi ordenar o turismo, porque, como uma reserva particular, o Caraça necessita do turismo para sua manutenção. Os trabalhos iniciais foram ordenar os passeios, implantar a coleta seletiva de lixo e implantar pequenas atividades educativas que vieram com a implantação do serviço de monitoria ambiental. Caraça é uma casa antiga, na mente do fundador, que é o irmão Lourenço de Nossa Senhora, um personagem enigmático, a gente não sabe quem é.
mas parece que é Carlos Mendonça Távora. Chegou aqui por volta de 1768, 1770 e construiu uma pequena ermida com uma casa de acolhimento. Ele vai morrer em 1819, sendo que em 1810 ele faz a doação do Caraça, todo o território do Caraça e da construção que ele tinha feito, para Dom João VI, que chamou de Portugal 2 padres de São Vicente de Paulo para continuarem a obra do irmão que havia falecido em outubro. Os padres chegaram ao Rio em fins de novembro e foram mandados para cá em começo de janeiro de 1820. Chegaram aqui no dia 15 de abril de 1820 e deram continuidade à casa de acolhimento com a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens, pregaram missões e ouviram o clamor das famílias querendo uma escola para os filhos. Então fundaram o célebre Colégio do Caraça. Com a chegada dos padres portugueses, o Colégio do Caraça inicia suas atividades no começo do ano imperial de 1821, com 14 alunos. O ensino era eminentemente humanista e tinha como base o latim, o grego e a língua pátria. Com o surto de varíola que acometeu a cidade de Mariana no ano de 1853, o bispo Dom Viçoso resolveu reabrir o Colégio do Caraça, fechado em 1842, quando da insurgência na província de Minas contra o governo do imperador Dom Pedro II. É o início da Idade de Ouro do Caraça, que passava a ser o formador do clero mineiro. Nesta raríssima imagem, podemos observar a construção da igreja gótica, iniciada pelo padre Júlio Clavelin em 1880. Trabalharam na igreja 40 operários, espanhóis e portugueses. E graças à persistência e dedicação dos padres, ainda podemos observar um grande acervo artístico do século XVIII e XIX. Foi um período de grandes acontecimentos, como a visita de Dom Pedro II em 1881, a construção do órgão de 700 tubos, a chegada da luz elétrica em 1893 e a formação de grandes homens como os ex-presidentes Afonso Augusto Moreira Pena e Arthur da Silva Bernardes. Ao chegar ao Caraça em 1881, Dom Pedro II, aos 57 anos de idade, ao passar pela antiga estrada ao lado da Cascatona, teria dito: "Uma das mais belas cascatas que eu conheço. Não posso descrever tanta beleza." E Dom Pedro tinha razão. A visão é uma das mais belas de toda a região. O Caraça, administrado por brasileiros, inicia-se em 1903 com o superiorato do padre Francisco de Paulo e Silva. O padre superior reabre a escola apostólica, que iria funcionar até o terrível incêndio de 1968. Em 1926,
contrariando os engenheiros da época que diziam ser impossível a construção de uma estrada até o Caraça, o motorista da cidade de Barão de Cocais, senhor Minervino, constrói a estrada em local dito irrealizável. O ensinamento da escola apostólica foi orientada por professores de 11 nacionalidades, entre portugueses, brasileiros, franceses, italianos, alemães e de outras culturas, e todos contribuíram para a formação de grandes homens do cenário político e cultural brasileiro. Na história do Colégio Escola Apostólica, mais de 11.000 alunos passaram por suas salas. Além desse povo de igreja que levou a reforma da educação, criando colégios, condições para o povo estudar, por aqui passaram muitos políticos. 2 foram presidentes da República, muitos governadores, desembargadores, juízes, gente de proa na civilização do nosso país. Então o Caraça fez um trabalho no século XIX de educação. No século XX, continuou até o incêndio calamitoso do dia 28 de maio de 1968. Um acidente, o menino esqueceu lá o fogareiro na sala de encadernação e queimou esse prédio todo, que era o coração da casa onde moravam os alunos. Tudo transcorria como de costume na noite do dia 28 de maio de 1968. Os alunos se preparavam para dormir e os professores descansavam em seus aposentos. Tudo estava em ordem. Mas, às 3 horas da madrugada do dia 29, o alarme. O colégio estava em chamas. O terrível incêndio consumira toda a ala esquerda do prédio, onde ficava um laboratório de química, física e farmácia. No segundo andar ficava a biblioteca. Estima-se que dos 30.000 volumes existentes, 15.000 foram salvos. Felizmente não houve vítimas. Meu nome é Vera Lúcia Garcia, sou bibliotecária aqui do Caraça desde 1998. Depois do incêndio, a biblioteca ficou fechada, os livros guardados. Em 1990, foi feita a restauração desse prédio e trouxeram novamente os livros para cá. Começamos a fazer o trabalho de pré-catalogação. Primeiro trabalhamos com os livros raros. Foi feita uma higienização desses livros, página por página, e o início de restauro, isto é, a hidratação dos coros e pequenos reparos das capas. Aqui nós temos todo o acervo do século XVI, século XVII e XVIII. São 1.400 volumes do século XVI ao século XVIII, sendo um incunábulo de 1489. História natural de Plínio o Velho. Plínio foi um soldado romano que viveu entre 23 e 79 depois de Cristo e morreu na erupção do Vesúvio, salvando vidas. Os livros impressos nesta época não tinham folha de rosto. As notas vinham no colofão. Finite e o livro chamado Plínio Vulgare, impresso em Veneza, 1489. Dentre as preciosidades do acervo, temos também o menor livro de 1851, Imitação de Cristo. Também o livro do Pai Nosso, que é um livro muito curioso, de 1870.
Oratio Dominica. Oratio Dominica. Com o Pai Nosso em 250 idiomas diferentes. O Pai Nosso em português está na página 95. Objetos de rara beleza podem ser admirados no museu, como esta magnífica bilha mexicana. Nestas catacumbas, abaixo da igreja, estão os restos mortais dos padres e irmãos que viveram no Caraça. O Guará, como é chamado pelos padres, é o hóspede mais querido do Caraça. De hábito noturno, todas as noites vem frequentar o adro da igreja. A sua presença é um show à parte. Hoje, o Caraça conta com o apoio da AEALAC, Associação dos Ex-Alunos dos Lazaristas e Amigos do Caraça, que promove e organiza encontros de ex-alunos e dá continuidade à preservação da memória de um dos centros de educação mais célebres da historiografia brasileira, o memorável Colégio e Escola Apostólica do Caraça.